Um dos defeitos da humanidade é ver o mal no outro antes de vê-lo em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Às vezes até temos mesmo que o dever de mostrar a falta alheia. Todos temos o direito de alertar, orientar o próximo, uma vez que cada um deve trabalhar para o progresso coletivo, mas com moderação, com um objetivo útil e não como se faz geralmente pelo gosto de denegrir. Deve-se corrigir o mal no próximo, mas com bastante prudência, objetivando ajudar e não atrapalhar. Falar, mas falar com jeito, até no olhar e nos gestos. É um dever reconhecer o hipócrita antes que ele possa causar danos a muitos. A pessoa sincera jamais contemporizará com a manifestação das falsas virtudes, exercendo ele próprio o decoro em qualquer momento de sua vida, honrando compromisso com seus irmãos e principalmente com aqueles mais próximos, conforme ensinamentos de Jesus. O Mestre não transigiu em tempo algum com a hipocrisia. A prova é tanta que ele usou de todo rigor com escribas e fariseus, considerando os modelos de hipócritas. Apesar disso, Jesus foi indulgente com as pessoas rotuladas como de má vida, especialmente com aqueles que o insultaram, condenaram na cruz, dando a entender que ser hipócrita é pior que ser criminoso. Para os outros, os hipócritas mostram-se em geral afáveis, com voz macia, parecendo evoluídos, sorrindo, capazes de transmitir grandes ensinamentos para os iludidos que o cercam. São adeptos daquele conhecido princípio: faze o que eu mando, mas não faças o que eu faço. Quer dizer, perdão, fraternidade, igualdade, caridade, humildade, decência, são somente para os outros. Sim, suas pretensões os cegam de uma forma tal que no momento em que levantam a voz transformam-se em talentosos atores ou atrizes, a ponto de representarem um personagem limpo de uma impressionante e comovente dramaticidade. Dividamos os hipócritas em duas categorias distintas: os egoístas e os vaidosos. Os egoístas são uma espécie de impostores que gostam de levar vantagem em tudo. Aproveitam-se da sua farsa para satisfazer seus egoísticos interesses mundanos. Os vaidosos são aqueles que desejam mais, a qualquer custo, merecer a admiração de todos, o destaque, o brilho, tendo todo o cuidado de aparentar desinteresse, modéstia. Não é fácil desmascarar esses últimos. Diferente dos da categoria que, se descobertos, não dão a mínima para o que pensem deles, esses últimos, ocultos atrás da máscara da falsa modéstia, fazem-se de confiáveis. Só pessoas de uma certa maturidade do senso moral é que têm mais facilidade de entender-lhes os propósitos, de divisar-lhes a arrogância maquiada de simplicidade. Pois é, os dessas categorias são os hipócritas dos hipócritas, os mais difíceis de acusar o fundo das intenções. Os outros, se revelados, não poupam esforços para revertério de um quadro desfavorável, como se o destino tivesse feito sucumbir a uma grande e injusta tragédia a que todos estamos sujeitos. Vale ressaltar, no entanto, que tais qualidades podem até se resumir em uma ou outra categoria, sendo ambas as espécies de hipócritas por demais parecidas. Esforçando-se por realizar obras benemerentes, eles têm boas palavras, frases que impressionam, para que os outros pensem que são realmente bonzinhos, justos e acima de qualquer suspeita. Os hipócritas necessitam de seriedade e, de contínuo, o cumprimento da palavra, que lhes é frágil, ainda que
Ajuda em asilos, hospitais, pobres com cesta básica, agasalho, cadeira de rodas, enxoval de bebê, de mãe solteira. No fundo, vivem um personagem. Concluindo, temos que combater o mal, sim, sem contudo oprimir, esmagar quem o pratica. Caso contrário, estaremos automaticamente a incorrer em contradição. O bom senso manda admoestar sem difamar, para não expandir sentimentos de vingança, mesmo que alguém tenha feito por onde. Hipócritas de qualquer setor humano, sobretudo o religioso, sujeitam-se a iludir os homens. Todavia, jamais a Deus, que tudo vê e sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de nós.